Graça e paz, meus irmãos, e sejam bem-vindos ao podcast Palavra de Deus. E antes que a gente comece esse estudo maravilhoso que a gente está fazendo aqui, já temos bastante vídeo sobre o estudo do Apocalipse, sobre as 7 cartas das igrejas. Nós estamos na quarta igreja, que é da Tiatira, e depois nós vamos para a quinta. Eu creio que vai ser cada vez mais impactante. Então nos acompanha, por favor, você que está nos acompanhando aí, com um caderninho, com uma caneta, como o pastor Antônio fala. Por favor, não deixe dos seus comentários que não. Comenta com a gente o que você está achando do nosso estudo. E você que está chegando agora, se inscreva no nosso canal, compartilhe com mais pessoas. E ajuda esse canal a crescer, a essa palavra de Deus ser espalhada para o mundo inteiro, tá bom? Então seja bem-vindo ao nosso podcast e vamos estudar a palavra de Deus juntos. Pastor Antônio, seja bem-vindo e fique à vontade. Glória a Deus, bom dia, mais uma vez nós estamos aqui preparados para meditar na palavra. Eu sempre tenho falado que a palavra de Deus ela é simples. 2 Coríntios capítulo 11 diz que nós não devemos apartar da simplicidade que há em Cristo Jesus. Nós estamos aqui para meditar na palavra de Deus e que todos venham chegar ao conhecimento da verdade, ao conhecimento da palavra. E nós queremos deixar bem claro que nós estamos na simplicidade da palavra. Nós não somos nenhum poliglotas, nós não temos a chave da ciência, eu não sei a raiz, não sei a língua grega, não sei a língua hebraica, mas eu quero dizer para todos os nossos ouvintes aí que a simplicidade da palavra. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2 e 3 diz que nós não devemos apartar da simplicidade que há em Cristo. Então nos estudos eu gosto da simplicidade, caderno para poder anotar aí, a caneta e a Bíblia, só isso que nós precisamos e a inspiração de Deus. João 2,20 diz assim: e vós tendes a unção do santo, sabeis tudo. Todo ensino, se não tiver a inspiração, não tiver a unção de Deus, não vale nada. Então nós estamos numa série de mensagens, nós estamos comentando as 7 cartas do Apocalipse. Até agora nós já estudamos o primeiro braço, que significa Éfeso, que é uma igreja, que é os cristãos de Éfeso. Eles receberam a palavra de Deus, foram doutrinados pelos nossos servos de Deus que passaram por aqui. Paulo, a igreja ela se desviou do primeiro amor, é o tema de Éfeso. Segunda igreja, a igreja de Esmirna. Esmirna é uma igreja que perseverou, uma igreja fiel, uma igreja que foi vitoriosa. Terceira igreja é a igreja de Pérgamo. Pérgamo é uma igreja silenciosa e tolerante, ou seja, os cristãos eram silenciosos e tolerantes, silenciavam o evangelho e eram tolerantes. Agora nós estamos no terceiro episódio de Tiatira e vamos finalizar hoje sobre a igreja de Tiatira, que é uma igreja ativa, uma igreja relaxada, ativa e tolerante. Nós terminamos aí no versículo 23, no versículo 24, verso 24, Apocalipse 3, verso 24, e nós vamos continuar a falar sobre Tiatira. Vamos lá. Tiatira, nós já dizemos aos vídeos anteriores que Tiatira hoje, ela é a atual Áquisa, ela é conhecida como Castelo Branco. Hoje se encontra muito pouca evidência arqueológica no centro de Tiatira, cidade. Ela é a atual Áquisa. Hoje temos lá uma praça lá de pouca coisa de arqueologia. E nós tratamos nos ensinos atrás sobre o perigo das heresias e da doutrina de Jezabel que entra no meio da igreja,
Nós aprendemos o que é a doutrina de Jezabel, que é todo aquele conjunto de coisas que Jezabel fazia no Antigo Testamento: perseguição ao profeta Elias, prostituição, feitiçaria, avareza, festas luxuosas, ciúmes, a traição, tudo isso compõe a doutrina de Jezabel. Isso nós falamos aos vídeos anteriores. Então hoje o verso 24 diz assim, verso 24: mas eu vos digo a vós, ao restantes que estão de Tiatira. O que significa isso? Significa que todavia Deus, o Senhor, tem o seu povo, os seus restantes. Os seus restantes era aquele pequeno povo que não fazia, que não deixava, que não fazia segundo aquele sistema que estava dominando a Ásia. Você vê que na Ásia, toda a Ásia, que é a atual Turquia, onde ficavam as 7 igrejas, toda a Ásia toda a Ásia estava sendo contaminada pela doutrina de Balaão, doutrina dos Nicolaitas e a doutrina de Jezabel, toda a Ásia. Então, os cristãos eram ferrenhamente atacados, além de ter as perseguições do Império Romano, ainda tinha as heresias, ainda tinha as sinagogas dos judeus que eram contra o Evangelho. Então aqui Jesus vai destacar no verso 24 os restantes de Tiatira, que é um remanescente. O que é remanescente? Remanescente é aquele povo, é aqueles que foram escolhidos por Deus, ou seja, não se trata de predestinação, não se trata de predestinado, ou seja, que Deus predestinou alguns para ser fiel a Ele. Não se trata disso. A Bíblia diz assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A Bíblia diz que nós temos uma escolha, que desde Adão até hoje nós somos dotados de uma escolha, de escolher o Deus vivo ou de escolher a bênção, de escolher as verdadeiras bênçãos. Então, esse restante aqui do verso 24 era um povo em Tiatira que não estava aceitando a doutrina de Jezabel, era um povo que não queria ser contaminado pelas coisas do pecado, as coisas desenfreadas, é chamada de remanescente. E é o que, mesmo sendo tempos antigos da Bíblia, hoje existe esses poucos cristãos. Hoje é chamado de os verdadeiros cristãos. Os verdadeiros cristãos. Então o remanescente hoje nós podemos dizer, eu sempre falo e vou dizer de novo: o povo de Deus, o verdadeiro cristão, não são super-homens espirituais e nem Mulher Maravilha. Eu sempre falo isso nas minhas doutrinas, falo isso nos meus ensinos. Deus não está à procura de super-homem espiritual e nem Mulher Maravilha. O que a Bíblia nos ensina, o que eu aprendo de Gênesis e Apocalipse, o povo de Deus são aqueles que se esforçam, são aqueles que choram, mas não se dá como vencido, são aqueles que não olham nem para a direita, nem olham para a esquerda. Hebreus 12:2 diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Isaías 45:22 diz assim: olhai para mim. Deus manda olhar para ele. Então esses restantes aqui eram aqueles que enfrentavam a fúria de Roma, não se entregava. Esses restantes aqui é aqueles que enfrentavam as profundezas de Satanás, que aparece aqui no verso 24. No verso 24 diz assim, como no verso 24, lá no finalzinho está dizendo assim: como dizem as profundezas de Satanás. Quando fala como dizem as profundezas de Satanás, ele está significando o quê? Está se referindo a todo engano, a tudo aquilo que é corrupção, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é heresia, tudo aquilo que
que tira a essência da verdade. A essência da verdade. Tudo isso é chamado de profundezas de Satanás. Nós também já vemos, nos vídeos anteriores, nós sabemos que Tiatira era contaminada pela idolatria. A idolatria é o espírito feminino, a adoração a deusas femininas, né? Afrodite era uma das deusas, da filosofia grega, uma das deusas adorado, templos a deusa Afrodite, templo a deusa Instar, ou Astarote, ou Diana, né? Adoração na cidade de Tiatira. Então a idolatria também pressionava o povo, a cidade e também a igreja que estava em Tiatira. Então Jesus dá um conselho, Jesus dá um consolo dizendo assim: mas eu vos digo a vós, ao restante que estão em Tiatira, a todos quanto não têm essa doutrina, a todos os que não têm essa doutrina, ou seja, levando para os dias atuais de hoje, quero deixar bem claro, quero deixar assim, no momento que nós estamos na nossa era, nós temos que lutar para não deixar essas doutrinas contaminar nossas igrejas, nossos púlpitos não é lugar para a entrada de Jezabel. Nossos cantores, nossos levitas, aqueles que sobem no altar para poder cantar e para poder pregar. O culto, o altar do Senhor não pode ser para a entrada de Jezabel. Nossos irmãos, nossas irmãs devem estar bem trajados dentro do santuário do Senhor, não só dentro do santuário, não só a igreja, o dia a dia, dentro do nosso trabalho, dentro do nosso dia a dia. Nós temos que ser servos de Deus e não deixar a doutrina de Jezabel entrar nas nossas casas, inclusive dentro da igreja. Então Jesus está dizendo aqui: a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram. A palavra conhecer tem uma raiz aí. Conhecer não é simplesmente, a palavra conhecer na Bíblia não é simplesmente eu conhecer você, porque você está perto de mim, você é meu vizinho, você está diante dos meus olhos. Conhecer não é simplesmente isso. Conhecer é um relacionamento. Conhecer é uma fusão, uma intimidade. Então veja bem, Jesus está dizendo aqui: a todos quantos não têm essa doutrina e não tiveram intimidade com essa doutrina, ou seja, esses cristãos eles resistiram. Esses cristãos aqui de Tiatira, eu vou assim dizer que eles também foram muito guerreiros igual a igreja de Esmirna, a segunda igreja. A segunda igreja de Esmirna, ela foi uma igreja que perseverou, uma igreja que lutou, uma igreja que perseverou até o fim. Essa da Esmirna, a igreja toda foi... Toda a igreja. Essa da Tiatira, os só para vocês entenderem, foram poucos. O restante. Né? Foram o restante, ou seja, muitos se desviaram ali, aceitaram aquela doutrina e poucos não aceitaram. E no dia de hoje, pastor, infelizmente a gente está como a Tiatira. E é para contar nos dedos que encontra uma igreja que é como a Esmirna. Por isso, preste bem atenção aqui, por isso que tem duas visões a respeito da interpretação do Apocalipse, das 7 igrejas. Tem alguns pastores, algumas igrejas que é muito bem-vinda, todas as duas são bem-vindas. Todas as duas visões são bem-vindas. Tem alguém, os estudiosos, os eruditos dizem que as 7 igrejas são as 7 fases da igreja até a nossa era. Essa interpretação, que é boa.
Uns entendem que as 7 igrejas são a história da igreja até nos dias de hoje. Como assim? Exemplo. Como ela começou de Éfeso e termina em Laodiceia, muitos interpretam que o nosso período agora, a nossa era 2024, nós estamos no último período, que é a Laodiceia, que é um período chamado um período morno, que nós vamos ver lá na frente. Nós vamos chegar na frente. É uma visão boa, uma visão que nós podemos, eu entendo esta visão. Ou seja, o primeiro século, na época dos apóstolos, o primeiro século, os 100 primeiros anos, eles interpretam que seja o período chamado Éfeso, que a igreja teve um desvio. Do ano 100 ao ano 300, a igreja ela começou a lutar, então era um período chamado período Esmirna, que é um período que a igreja foi perseverante. E assim sucessivamente, até chegar em nosso período agora, que é um período chamado Laodiceia, que é um período morno. Muitos intérpretes da Bíblia, muitos interpretam dessa maneira. Eu entendo essa maneira deles, porque eles creem que hoje nós estamos no período morno. Mas eu, particularmente, eu não aceito na minha vida que não porque esteja no período morno, que eu tenho que ser morno. Entendi. Tá? Então essa é uma das visões. Mas eu prefiro interpretar a outra visão, que as 7 igrejas seria um conjunto, a universalização da igreja. Por quê? Porque eu creio que nos dias de hoje nós temos Éfeso, pessoas que estão dentro da igreja, mas desviado. Eu acredito que hoje nós temos Esmirna, que é pessoas que perseveram, um número no mundo de pessoas que perseveram. Eu acredito que nós temos pessoas pérgamas, ou seja, pessoas que silenciosas. Está cheio de igreja que é silenciosa e tolerante. Aceita tudo que está acontecendo. Está silencioso. Justamente para não magoar e entristecer aqueles que estão ali cultuando a Deus, né? Eu vejo nessa questão que você falou, que é o que mais está acontecendo dentro da nossa igreja, é o silêncio. Para não entristecer o irmão que está ali errado, sabendo que a liderança pode corrigi-lo com sabedoria e caminhar ele no caminho certo, como a palavra diz. E o mais perigoso do silêncio, só com os cristãos. Não vou usar a palavra cristão, porque cristão é verdadeiro, eu vou usar a palavra crente. O mais perigoso disso é que os crentes são, eu falei sobre isso num dos temas atrás, em um dos episódios atrás, que o silêncio é equiparado aos tímidos, que não vão herdar o reino dos céus. São aqueles que não testemunham, aqueles que não falam de Jesus, aqueles que não dão nenhum testemunho, aqueles que não falam para o vizinho, aqueles que não falam do seu trabalho, que não falam da sua igreja. Então, esses períodos, eu creio que é uma universalização. Ou seja, nós temos crentes de todos os temas das igrejas. Então, existem essas duas visões. Todas essas duas visões, a primeira visão e a segunda visão, é bem-vinda. Eu consigo entender. Então, vamos lá. Esses restantes do versículo 24 aqui de Tiatira são os que lutam, são chamados de cristãos. Aliás, na Bíblia, existe 3 vezes na Bíblia, no Novo Testamento, você encontra 3 vezes a palavra cristão. Em todo o Novo Testamento, 3 vezes a expressão cristão. E cristão, o nome já fala, o que é cristão? Cristãos são seguidores de Cristo. Então, seguidores de Cristo são seguidores mesmo, são aqueles que se converteram, são aqueles que nasceram da água do Espírito, são aqueles que nasceram de uma nova vida, são aqueles que tiveram mudança no comportamento, são aqueles que realmente mudaram o seu temperamento, são aquelas pessoas que estão lutando, são aquelas pessoas que estão esperando a expressão Maranata, Maranata, o Senhor venha.
venha logo o Senhor Jesus. São aqueles que choram, são aqueles que lutam, são aqueles que querem o verdadeiro evangelho, porque tem o verdadeiro evangelho e o falso evangelho. E em questão de Maranata, vendo Jesus, isso tudo que está acontecendo, que aconteceu em Tiatira, que está completamente acontecendo no dia de hoje, que não é diferente, né? Aí é o que eu vejo muitas pessoas falar, até nas redes sociais, a vinda de Deus está próximo. Qual é a visão do Senhor sobre o que está acontecendo, o que aconteceu em Tiatira, o que acontece de hoje sobre a vinda de Deus? E veja bem, esses restantes de Tiatira, não só a Tiatira, mas todas as igrejas na época de Paulo, eles esperavam a volta de Jesus naquela época. Tanto é que o livro de Tessalonicenses, o tema do livro de Tessalonicenses é a volta de Cristo, porque os Tessalonicenses esperavam a volta de Jesus naquela época. E Paulo vem dizendo, gente, vocês não fiquem se perturbados, preocupados se a volta de Cristo é agora, para que vocês estejam preparados, que vocês não sejam perturbados nem por epístola, nem por algum mestre que surge, nem pelas minhas epístolas, nem pelos meus escritos, mas que vocês aguardem, porque a volta de Cristo ninguém sabe, nós temos que estar preparados. Então, a igreja de Jesus, na época dos apóstolos, na época de Paulo, eles já preparavam, eles já estavam na expectativa da volta de Cristo. Já se passaram 2000 anos, nós estamos agora na era 2024, Jesus ainda não voltou. Lembrando que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então imagina você, nós estamos em 2024, para nós 2024, desde a morte de Jesus até hoje, 2024, mais ou menos. Então, esses 2024 para Deus, são 2 dias para Deus. Para nós é muito, mas para Deus é como se fosse 2 dias. Então nós não temos que indagar, nem questionar, nem perguntar, nós temos que fazer a nossa parte, esperar a volta de Deus. E não ficar preocupado por que eles diziam na época deles a volta de Cristo, e na nossa era também, nós ficamos, quando que Jesus vai voltar? Isso aí compete a Deus, a volta de Jesus compete a Deus, né? As estações, o período, a volta dele, nós temos que fazer a nossa parte, que é preparar, que é nos santificar e aguardar a volta dele. Até então, se vocês for verem nas redes sociais aí, tipo de pastores, de preditores, profetizando, que a gente vê muito nas redes sociais, pessoas falando, colocando tema lá e profetizando a volta de Deus e colocando o dia e a data. Já vi isso daí passar até em jornal, de um líder de uma igreja que fez um evento aí de 10 dias, se preparando para a volta de Deus, e falou que no 10º dia Deus ia voltar e acabou não voltando. Resumindo, o senhor pode confirmar para a gente, só Deus sabe a hora e o dia, nem os anjos sabem. Só Deus. Outra coisa, muito polêmica no nosso meio, muito polêmica, eu já vi igrejas pregando isso, eu já vi até pastores pregando isso, que diz assim, que a volta de Cristo nem Jesus sabe. Isso aí é um grande erro, porque eles tiram isso do Evangelho. Tem uma passagem bíblica que fala assim, que nem o filho do homem sabe a volta dele, nem o filho do homem. Então eles entendem isso, que Jesus não sabe a volta dele. Gente, esse versículo é mal interpretado. Por quê? Se Jesus, que é o Criador, se ele é Deus, se a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é a mesma harmonia, mesma essência e mesmos atributos. Explica para a gente entender, para as pessoas que estão nos assistindo entender, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, para as pessoas entenderem, que tem pessoas que não entendem, como assim Jesus é Deus e Deus Jesus? Eu não estou entendendo, tem gente que não entende, né? Então, para a gente entender melhor sobre essa parte, e para acabar essa explicação que o senhor está dando, explica para a gente sobre a expressão de Pai, Filho e Santo, porque Deus é 3 em 1.
Na verdade, o estudo sobre a Trindade, ela é muito assim, ela tem que ser muito bem explicada, ela tem que ser muito bem estudada. Inclusive, mais lá na frente, eu vou dar um estudo bíblico sobre a Santíssima Trindade. Eu vou dar ela completa, eu vou dar ela de Gênesis a Apocalipse para você entender o que é a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, é um estudo que vai durar aí, eu creio, uns 5 episódios de 1 hora, porque é muita coisa para ser bem entendida. Então, na verdade, eu vou dar só um pormenor aqui, eu vou dar só uma palhinha o que seria a Santíssima Trindade. Veja bem, Deuteronômio 6, versículo 4 e 5 está dizendo assim, ó: ouvi Israel, o único Deus. Ouvi Israel, o único Deus. Se você pegar esse versículo, você vai ver, inclusive muitas pessoas pregam isso, eles enxergam ali o único Deus como um singular. O que é isso, um singular? Que é uma única pessoa, mas atrás da palavra único Deus, a palavra único, eu não sei grego nem sei hebraico, mas eu já estudei qual o significado da palavra único. A palavra único, ela tem 2 significados. Ela tem um significado de plural e um significado de singular. O que é singular? Singular é quando é uma coisa única, só um. Só que o único Deus ali, a palavra único Deus, quando diz assim, ouvi Israel, a palavra único, a palavra único no hebraico ali, ela não quer dizer singular, quer dizer plural. O que é isso, plural? O único Deus. O único Deus plural está se referindo à Santíssima Trindade: Pai, Filho e o Espírito Santo, o Messias. Como assim? É como se fosse 3 chamas de fogo. Imagina você pegar 3 chamas de fogo. São 3 chamas diferentes. 3 chamas diferentes. Agora pega essas 3 chamas diferentes e une elas. Vai dar uma única chama. Como essa chama aqui, ó. Se você pegar 3 tochas, você pega 3 tochas de fogo, você separa elas, são 3 tochas de fogo diferentes. Aí você pega essas 3 tochas e une ela, vai dar uma única chama. Então por isso fala único Deus. O único Deus é plural. A palavra único aí, a palavra hebraica para único é plural, único Deus. Então, Pai, Filho e Espírito Santo têm a mesma essência, o mesmo atributo. Você quer ver rapidinho, para não sair fora do tema, como que Jesus tem como que o Cristo, ele tem o atributo de Criador? No primeiro versículo de Gênesis, diz assim, ó: no princípio, a palavra princípio é Bereshit, no hebraico, ou Gênesis no grego. A palavra no princípio é Gênesis no grego, ou Bereshit no hebraico. E se expressa a palavra, o primeiro versículo vem dizendo assim: no princípio, Bereshit, Elohim. Elohim é plural. Elohim é plural, não é singular não. O que é plural? Plural porque tinha mais pessoas ali criando todas as coisas. No primeiro versículo da Bíblia, Gênesis, anota aí, Gênesis 1:1 está escrito assim, no princípio, Gênesis, a palavra grega, Gênesis, ou Bereshit. Bereshit, Elohim, ou seja, Bereshit, Elohim. Elohim por quê? Porque está o Pai Jeová, Yahvé, YHVH, o nome de Deus, o Espírito Santo, e o Messias estava criando todas as coisas. No versículo 2 a Bíblia diz que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Significa que o Espírito Santo, no versículo 2 de Gênesis diz que o Espírito Santo, no versículo 2, diz assim, ó: e o Espírito, versículo 2,
a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus, no versículo 2, estava ali pairando sobre a face das águas. Então a Santíssima Trindade, ela está no versículo 1 da Bíblia. Anote isso aí. A Santíssima Trindade, o Pai, o Messias e o Espírito Santo está no primeiro versículo da Bíblia. Então, é uma doutrina que eu vou dar mais profundamente lá na frente. Eu vou dar um estudo sobre a Santíssima Trindade. Então, só resumindo, a Santíssima Trindade tem os mesmos atributos, mesmos: onipotência, onipresença, onisciência, a mesma essência e a mesma harmonia. Por isso que Jesus fala assim: eu e o Pai somos um. Por que Jesus fala isso? Eu e o Pai somos um. Porque eles têm a mesma essência, a mesma harmonia, os mesmos atributos. Por isso que Jesus fala assim: eu e o Pai somos um. Está falando de essência, de atributos. Então é por isso que o senhor estava falando aí, que deram uma explicação que nem Jesus sabe. Muito bem. Voltando a esse, muito bem, para não esquecer. Então, por isso que tem aqui pregadores, tem pastores que dizem que Jesus não sabe o dia da sua volta. Se Jesus não souber a volta dele, tira a divindade dele, como Deus. Quando fala que nem o filho sabe, nós podemos interpretar duas maneiras. Quando fala que nem o filho sabe, talvez Jesus não estava se referindo a ele mesmo. Jesus estava se referindo ao filho. Por mais que um homem, imagina um homem mais santo dessa terra, imagina um homem, o apóstolo, ou o profeta, ou o rei, vamos colocar aqui Moisés, Elias, vamos colocar aqui Pedro, João, Paulo. Jesus poderia estar falando assim, que a volta dele, nem o filho, ele usou o singular. Entendi. Nem o filho. Jesus poderia dizer essa expressão, nem o filho, por mais que haja um homem santificado, um homem mais... Não existe ninguém perfeito, não existe ninguém puro. Ele quis dizer aí, não é o Filho do Homem seja Jesus, mas o Filho do Homem, nós, né? Ele usa o singular, ele não usa o plural. Ele poderia dizer assim, nem os filhos, a raça humana. Ele poderia dizer a raça humana. Sim. Mas está dizendo assim, o filho. A expressão o filho aí, se achar alguém, se achar um homem perfeito, que não há, se achar um homem puro, que tem muita intimidade, por isso que Jesus está dizendo, nem o filho sabe. Jesus está dizendo isso nesse prisma. Nem aquele que tem mais intimidade comigo, nem aquele que é mais verdade, santo do que outros dizem não que sabe a volta dele. Não sabe, só ele, ou seja, só a Santíssima Trindade. Só a Santíssima Trindade, porque nem os anjos, que são um ser celestial, não sabe. Gabriel não sabe, o anjo Gabriel, o anjo Miguel, que viu a cúpula, a hierarquia angelical, não sabe. Não sabe. Então, preste bem atenção que a Santíssima Trindade, o Pai, que é o Criador, o Messias, que é o Salvador, que estava criando todas as coisas. João 1, do versículo 1 ao 3, diz que ele, que Jesus estava criando todas as coisas junto com o Pai. Então, se dizer que Jesus não sabe a volta dele, nós estamos anulando a divindade dele. Então, ele não é onisciente. Sabe o que é onisciente? Que sabe todas as coisas. Se você disser que Jesus não sabe o dia da volta dele, se o Messias não sabe a volta dele, você está tirando a onisciência dele. E se você tirar a onisciência dele, ele não é Deus. Então fica bem claro isso. Então vamos voltar ao verso 24, que diz assim, mais na frente eu vou dar um estudo sobre a Santíssima Trindade, mais na frente. Então os nossos ouvintes tenham paciência, mais na frente eu vou dar um estudo que vai valer a pena. Essa parte aqui do outra carga, vós não porei. Outra carga não vos porei. O que Jesus está querendo dizer isso? O nosso fardo aqui na terra, às vezes, nós parecemos difícil. Ou seja, a enfermidade, a tribulação, a luta,
a dificuldade, a pressão de Roma, a pressão da heresia tentando entrar na igreja, o choro, o labor, ou seja, toda a carga que você tiver, todo sofrimento, tudo aquilo que concerne a labuta do dia, o labor do dia a dia, compensa carregar, compensa. Outra carga não vos porei, ou seja, eles já estavam numa carga muito pesada que era, ou seja, essa outra carga não porei, ou seja, aquilo que seria do pior, a perca, o detrimento da salvação, da vida eterna, do futuro lá do outro lado. Porque aqui, quem não quer, todos nós temos carga, todos nós temos pesares. Quem de nós aqui não chora? Quem de nós aqui não temos labor? Quem de nós aqui não envelhecemos? Quem de nós aqui não temos trabalho aqui na terra? Isso aqui veio lá de Gênesis. Deus falou para Adão sobre o suor do teu rosto, ou seja, o labor, a luta veio desde Gênesis. Nenhuma igreja, nenhum homem, nenhum profeta, nenhum apóstolo, nenhum cristão, nenhum servo de Deus, nenhum vai ficar escasso do nosso dia a dia. Tem que ter, até no final. Deus não vai tirar isso de ninguém. Todos nós temos que passar aqui na terra. Nós vamos ter uma certa carga para carregar. A nossa cruz. Ninguém está escasso disso, de ter a sua cruz. Então quando Jesus fala que nenhuma outra carga vos colocarei, vos porei, Jesus pode estar se referindo isso ao pior, ou seja, a vida eterna, que é uma bênção, que é uma coisa muito mais rica, muito mais benefício que Deus tem para nós. Então Jesus está prometendo aqui, a promessa que Jesus fala, Jesus não vai nos tirar o nosso labor aqui na terra. Tanto é que nós envelhecemos, nós passamos por dificuldade, nós temos dores aqui na terra. Ninguém vai ficar escasso disso não. O evangelho que está se pregando por aí, favorecendo as pessoas, isso é um engano. Favorecendo as pessoas, o pior evangelho está sendo pregado agora. De favorecimento às pessoas, que as pessoas não têm que passar pelo labor, pela luta, que tudo vai bem, o dinheiro está na poupança, o dinheiro está lá. Isso aí é uma bênção, isso aí todos nós queremos essas bênçãos. Mas Jesus está prometendo aqui que Jesus não vai pôr um fardo além do que ele suporta. Seria um fardo além. Tanto é que está escrito em 1 Coríntios 10, 23. Está escrito lá que a vossa luta, ou seja, não veio tentação sobre vós além do que podeis suportar, mas fiel é Deus que vos dará o escape. Deus dá o escape para você, mas Ele não tira totalmente o seu labor. Todos nós temos um labor para carregar até na volta dele. Mas a gente confunde muito essa questão que o senhor falou. Mas se a Bíblia está escrito que Deus não dá um cargo além que a gente pode aumentar, porque muitos estão desistindo no meio do caminho, até suicidando por causa do cargo que está pesado. Muitas pessoas confundem essa interpretação da Bíblia. Não, porque Deus não deu um cargo tão pesado porque o fulano de tal morreu e se matou porque o carro foi mais pesado. Não é isso. É a pessoa que se deu cargo a mais do que Deus. Mas tudo por causa de quê? Por causa do o evangelho está sendo pregado errado. Muitas pessoas, muitas igrejas, por prometer as coisas às pessoas que não é realidade. Sim. Ou seja, pregar o engano, porque na verdade as pessoas estão com sede de Deus. As pessoas estão com sede de Deus. As pessoas vão na igreja honestamente para poder aliviar a carga. Mas chega dentro das igrejas, é tanta besteira, é só política desenfreada, é só ouro e prata que se prega dentro da igreja, é só promessas de cura. Deus cura, eu sei disso que Deus cura, eu sei que Deus cura, eu sei que Deus prospera. Mas o falso evangelho que se coloca no meio das pessoas, as pessoas vão para ouvir uma coisa, chega lá, ouvem uma outra, ficam iludidas,
E Satanás precisa de uma brecha. Ele é oportunista, né? Satanás precisa de uma brecha. Aí Satanás pega essas brechas, as pessoas vão, não acham o verdadeiro evangelho, volta para o mundo, volta pior, e começa a fazer coisas diante da sua vida, chega a ponto de desesperar da vida, se desesperam da vida, entra em desespero, entra em depressão, porque não encontra aquilo que era para ser encontrado, o verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro evangelho mostra às pessoas que tem que ter labor aqui na terra. Eu creio que a igreja, quando a gente vai na igreja, é para a gente preparar o nosso espírito, nosso físico, a nossa mente, porque, lógico, a gente não está falando aqui, nem eu nem o pastor está falando aqui, que ter uma condição boa é ruim. Lógico que não é bom. Quem não quer ter uma condição boa? Deus deu uma condição maravilhosa para o Jó, mas antes que Deus dê as condições maravilhosas ao Jó, ele foi testado. Deus ali multiplicou na vida dele. Abraão, Moisés, teve uma vida muito próxima, mas antes disso, eles tiveram uma preparação espiritual. E é o que a liderança dele não está fazendo. Eles estão preparando materialmente primeiro. E como é que a pessoa vai ter uma preparação física e espiritual para saber administrar as coisas que vai vir na vida dele? Por isso que eu falo, as coisas materiais aqui na terra é muito bom. Se você puder ter tudo do bom e do melhor, trabalhando com as suas mãos, trabalhando com suas mãos, trabalhando honestamente com a sua inteligência que Deus nos deu. Se você puder ter uma melhor casa, se você puder ter um melhor carro, se você puder ter o melhor estudo para os seus filhos, é uma bênção, desde que seja honestamente trabalhando. Jó, por exemplo, o Jó era o homem mais rico lá do Oriente. Todo mundo fala isso, mas ninguém vê o quanto que Jó trabalhava. Jó lidava com sua propriedade, com sua terra. Jó tinha sua terra. Jó tinha gado de leite, Jó tinha cabelo, Jó tinha ovelhas. Jó era o homem mais rico do Oriente. Deus prosperava ele, mas ele era temente a Deus. Ele era um homem de oração, era um homem orador. Se você vê lá que ele era um homem orador, sábio, ele tinha o dom de orador. Jó, ele trabalhava na terra que Deus deu ele, que era a terra que ele plantava. Jó não ficava sugando ninguém, não. Jó usava a inteligência que Deus deu a ele. Só lê o livro de Jó. No primeiro capítulo diz que ele tinha juntas de camelo, juntas de bois, juntas terras. Era o homem mais rico. Deus abençoava ele. Então todo cristão, se ele puder ter bens materiais, desde que, preste atenção, desde que o espiritual tem que estar em primeiro lugar. Ou seja, o homem pode ter dinheiro na Suíça, ele pode ter a melhor casa, mas o seu primeiro tem que ser o espírito, ele tem que ser um homem de oração, ele tem que ser um homem de leitura bíblica, ele tem que ser um homem de jejum. Isso é prosperidade. Não é igual hoje, não. Eu falo isso com vergonha. Pessoas se enriquecendo, usando o nome dízimo, usando o nome de Deus, usando envelopes nós temos que ser bons contribuintes, nós temos que contribuir. A obra de Deus precisa de contribuição, a obra de Deus precisa de manutenção para as pessoas que largam tudo e vai ser pastores lá na África. A obra de Deus precisa de contribuição para a obra social, para ter arroz e feijão para os pobres, para poder ter manutenção para as viúvas que precisam de cestas básicas, que precisam, a igreja precisa de contribuição. A gente só fala de ouro e prata, tem cultos que só fala de oferta, dízimos e contribuições, de pessoas tentando enriquecer no nome de Deus. Então, esses restantes de Tiatira eram cristãos. Nós temos que ser cristão, não crente. Crente até o diabo. É hora
Não fica. Quando a Bíblia diz assim, Tiago 2,19 diz assim: tu crês que é um só Deus, os demônios também creem, então crente até o diabo é. Então o verso 24, outra carga não porém. Vamos para o 25? Esse 25, agora, versículo 25, olha só. Já vamos conectar com o 26 para a gente entender com mais ênfase. Mas o que tendes, retendo até que eu venha, e ao que vencer, aguarda e guarda até ao fim as minhas obras, e eu lhe darei poder sobre as nações. O que significa essas duas? Vamos lá, o verso 25 que diz assim, mas o que tendes, retende. Imagina vocês que esse objeto aqui, um candelabro, é um utensílio chamado candelabro ou castiçal. Eu tenho um grande carinho. Isso aqui não é um objeto que você não pode idolatrar, você não pode adorar. Mas é o que os judeus usavam nas suas casas para iluminar as suas casas, que o templo de Jerusalém tinha. Isso aqui fica na minha estante, na minha casa. Eu tenho um grande carinho, porque é um símbolo da Igreja de Cristo. Eu comprei esse instrumento aqui pela Mercado Livre na internet. Esse instrumento aqui é meu. Imagine que esse instrumento que eu tenho um grande carinho. Imagine que eu pego, eu falo assim, estou dando para você reter, segurar o que eu estou te dando. É o que está escrito aqui no versículo 23. Jesus está dizendo assim, segura o que eu estou te dando. Ou seja, aquela vida espiritual que Ele está te dando para você segurar. Se Ele te deu um ministério de oração, segura Ele. Se Ele te deu o conhecimento da Bíblia, segura Ele. Se Ele te deu o dom de tocar, segura. A salvação, segura ela. Olha o que Jesus está dizendo aqui para os cristãos verdadeiros. Isso para os cristãos verdadeiros. Jesus está dizendo assim, o que tendes, retende até que eu venha. Segurar. Isso aqui significa o quê? Que você tem que ser fiel a Ele até a morte. Apocalipse 2,10 diz assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Mateus 24,13 diz assim: aquele que perseverar até o fim. Então nós temos que segurar. Gente, não podemos ser crente de qualquer maneira, não podemos ser desmazelados. Não podemos simplesmente pertencer a uma denominação A, B, C, D, X, Y. Nós temos que segurar, perseverar. Nós temos que ser igual à igreja de Esmirna, que a igreja de Esmirna é o maior exemplo. A melhor lição que eu tiro das 7 igrejas é Esmirna, para mim. Nem é a Filadélfia. Na hora que nós chegar na Filadélfia, nós vamos comentar. A Filadélfia foi uma igreja muito abençoada, a Filadélfia. Mas das 7 igrejas, o melhor exemplo é Esmirna, a segunda. Que foi uma igreja que perseverou, que era pobre financeiramente e rica na graça. Então, Jesus está dizendo que o que tem, segura. Vale para mim, vale para você, vale para vocês, ouvintes. Segura. Vai na igreja, não olha nem para a direita nem para a esquerda. Anote aí no seu caderno Hebreus 12:2. Anote aí. Anote no seu caderno aí Hebreus 12:2 e Isaías 45:22, que diz assim, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Isaías 45:22 e Hebreus 12:2, que diz assim, olhando para Jesus. Então você deve olhar para Jesus. Você não tem que olhar para o sapato do irmão, se o sapato é bonito ou feio. Não olhar para o defeito do outro, defeito físico, biológico. Não ficar olhando para se o outro é rico ou pobre. Não ficar olhando para o pastor. Não olhe para o pastor, não. O pastor é um homem que precisa de oração. É um homem que precisa orar. Olha para Jesus. Por isso que Jesus está dizendo que o que tem, segura. Uma advertência. Advertência. Porque a Bíblia não tem nem só benefício, não. A Bíblia tem advertência. Jesus está dando advertência para a igreja de Tiatira. E o verso 25: ao que vencer e guardar até o fim as suas obras, lhe darei poder sobre as nações. Agora fica bonito, né? Poder das nações. Sabe o que é isso? Você nunca mais vai ser escravo. Sabe por quê? Porque aqui na terra, hoje, nós somos escravos.
É claro, permissão de Deus. Aqui na terra nós estamos escravizados por uma política desenfreada. Sim. Os homens corruptos, agora vai chegar a eleição aí, a briga. Você viu? Ontem eu estava vendo um debate lá da Prefeitura de São Paulo, misericórdia, nunca viu tão um grau de baixeza dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. Você vê que os homens, os ricos, os milionários, os políticos, os presidentes do Supremo, o Senado, a presidência da República, tem domínio, está sobre o... 2 Coríntios 4,4 fala que o Deus desse século é o diabo. 2 Coríntios 4,4 fala assim, que o Deus desse século é o diabo. Mas por que o diabo é com letra minúscula? Letra minúscula. Por que o diabo é o Deus desse século? Permissiva, vontade permissiva de Deus. Então quando a Bíblia fala em 2 Coríntios 4,4 que o diabo, ele é o Deus desse século, primeiro, a palavra Deus lá é com letra minúscula. Que ele é o Deus desse século, que ele é permitido ser Deus com letra minúscula desse século, ele comanda. Então quando a Bíblia fala que nós, aqui no verso 26, que lhe darei poder sobre as nações, lhe darei, significa que você vai dominar e não ser dominado pela corrupção. A palavra que diz assim, que eu lhe darei poder sobre as nações, que você não vai mais, não seremos mais escravos e nem dominados pelos homens corruptos. Lá na Nova Jerusalém, lá na Nova Terra, lá nós vamos ter poder sobre as nações. Nações lá está no plural. Nações refere a povo, o povo de Deus. Significa que todos terão poder de dominar, que não sejamos dominados por ninguém. Quem vai dominar nós lá vai ser o Messias, o Cristo, só Ele. Lá nós não vamos mais ser dominados pelo Império Romano. Você vê que na época das igrejas de Tiatira, Éfeso, Pérgamo, eles eram dominados pelo Império de Domiciano. O Império dominava. O Império Romano dominava toda aquela região da Ásia, toda a região do Oriente Médio. Por isso que Jesus está dando uma bênção aqui, dizendo assim, vocês estão sendo dominados agora, vocês estão sendo dominados, mas eu vos darei poder para dominar. Vos darei poder para não mais ser dominado pelos homens corruptos. E olha o que são as coisas, olha o que é inspiração. Deus está me dando uma inspiração que é agora. Eu não planejei isso. Deus está me dando que é agora. Sabia que quando você foi criado por Deus, lá no livro de Gênesis, quando Deus criou Adão, Deus falou assim, dominai. Você foi criado para dominar, não para ser dominado. Sim. Você foi criado para dominar, não para ser dominado. Significa o quê? Que você tem que dominar as coisas. As drogas não foi criado para dominar você. Não, você tem que dominar as coisas. As ciências, por exemplo, quanto poder da ciência domina lá, por exemplo, coisas que é das drogas, por exemplo, coisas da cocaína. A cocaína foi criada para remédio, a maconha foi criada para fazer remédio para os seres humanos, só que o ser humano foi dominado. Dominado pela cocaína, dominado pela maconha, dominado pela corrupção, dominado pelo pecado. Deus não nos criou para ser dominados, mas para dominar. Lá no livro de Gênesis, Deus falou assim, crescei, dominai e multiplicai. Tenha domínio. Então, para esse versículo 26 aqui, diz assim, eu lhes darei poder sobre as nações. O que significa isso? Para resumir, significa que você não será mais dominado por homens corruptos. Por isso que Jesus estava, vos darei aos vencedores, tá? Aos vencedores, aos cristãos que venceram até o fim. Jesus vai dar poder para nunca mais ser dominado pela corrupção e pelo homem aqui na terra. É o versículo 26. Mais alguma pergunta, alguma dúvida? E a 27 fala aí, com vara de ferro os regerá. Vara de ferro é justiça. Entendi. Justiça. A vara de ferro aí é com inteira justiça. Ou seja, que na Nova Jerusalém, na Nova Terra, no Novo Céu,
da capital Nova Jerusalém, na Nova Terra, nós vamos ter lá a inteira justiça, dominar com vara de ferro. O que significa? Que lá será a inteira justiça, que as injustiças não vai ter mais. Por isso que a Bíblia diz dominar com vara de ferro. Dominar com vara de ferro e serão quebradas como vaso de oleiro, ou seja, e serão quebradas como vaso de oleiro, que a injustiça não haverá mais, será quebrada como vaso de oleiro, como também eu recebi de meu Pai. Então ali, na Nova Jerusalém, ali não tem corrupção mais, ali não tem mais uma politicagem, não tem mais corrupção dos homens aqui na terra. Aqui na terra, infelizmente, até a volta de Jesus vai ser assim. Começou lá atrás e vai terminar assim. Quem domina aqui na terra só a corrupção, o pecado. Quem domina aqui na terra é o diabo. Mas aquilo que Jesus falou na cruz, Jesus falou assim: ele nada tem em mim. Embora o diabo está reinando aqui na terra, o pecado está reinando aqui na terra, a corrupção está reinando aqui na terra, mas em mim não tem nada. No cristão verdadeiro, o diabo domina, mas o diabo não pode dominar o cristão verdadeiro. Não pode. Mesmo o cristão passando por luta, por dificuldade, mesmo o cristão passando pela fornalha do fogo ardente, mesmo o cristão passando dentro da cova dos leões, porque essas igrejas aqui é um exemplo disso. Essas igrejas aqui, Tiatira, Pérgamo, Esmirna e Éfeso, estavam passando, além das heresias de Jezabel, a igreja de Tiatira estava passando a perseguição que nós não queira nem aproximar. Se nós temos perseguição hoje, se nós temos luta hoje, não pode nem imaginar a perseguição que tinha a igreja de Tiatira, além de ter a doutrina de Jezabel infiltrada dentro da igreja, isso é dentro da igreja, ainda tinha a perseguição do Domiciano, que era o imperador da época, e tinha a perseguição da sinagoga de Satanás, que era a sinagoga dos judeus, que era contra. Os judeus que eram os religiosos, que tinham a sinagoga em Tiatira, que eram os judeus que guardavam os ritos mosaicos, guardavam a lei de Moisés, mas eles eram contrário à igreja do Senhor Jesus, ao verdadeiro evangelho que estava começando naquela época. Entendeu? Então, ali só vai ter a verdadeira justiça, lá na nova terra, no novo céu, na nova Jerusalém. A verdadeira justiça não terá mais corrupção. E só os verdadeiros que são os que venceram, que está no Tiatira, que irão experimentar vamos colocar um presente maravilhoso que Deus benefício presente, um benefício, né? E o 28 fala aqui, né? E dar-lhe estrela da manhã. Qual o significado? Maravilha. Estrela da manhã. Vamos lá. Estrela da manhã. Nós podemos dizer assim, umas três pontos principais. Existe um astro. Existe um astro chamado Vênus. É um astro. Todo astro é considerado estrela. Todo astro nos céus é considerado estrela. E em algumas culturas, em alguns países, eles dizem que a estrela da manhã é o astro chamado Vênus, planeta. Planeta é uma estrela. Diz que em algumas culturas, Vênus, ele é conhecido como a estrela da manhã. Por quê? Porque ele é o último estrela. Quando vai chegando pela manhã, aquele planeta, ele é o último a desaparecer pela manhã. Então algumas culturas interpretam que Vênus, planeta, é a luz da manhã, a estrela da manhã. A segunda é o próprio diabo. Por quê? Porque lá em Isaías
14 tem uma alusão que faz a Satanás, que diz assim, de forma irônica, Deus está ironizando Satanás. Deus, através do profeta Isaías, ele está dizendo assim, ó, tu, ó estrela da manhã. Por quê? Porque Satanás pensava que ele que é a estrela da manhã. Aí Deus vem zombando dele. Se você pode ler em casa depois, Isaías 14, do 12 em diante. Isaías 12, do 12 em diante, tem uma passagem que fala de Satanás, Lúcifer. Aí Deus usa o profeta Isaías dizendo, ó estrela da manhã, tu dizias no teu coração, eu serei maior do que Deus, eu subirei acima das estrelas de Deus. Satanás está dizendo assim, eu subirei acima das estrelas de Deus, porque eu sou a estrela da manhã, eu sou a principal estrela, a principal estrela. Então, existe em Isaías 14, Deus ironizando Satanás, Deus zombando de Satanás, porque Satanás pensava que ele que é a estrela da manhã. Mas na verdade, a verdadeira estrela da manhã é o Senhor Jesus. Por isso que Jesus está dizendo aqui, ó, vos darei a estrela da manhã, porque lá no Oriente Médio, verdadeiramente tem uma estrela que ela separa o dia da noite. E essa estrela é chamada pelos dos Oriente como a estrela da manhã, porque essa estrela ela separa a escuridão das trevas. E essa estrela, quando vai terminando a noite para 5:30 da manhã, começa a clarear. E quantas pessoas olham para o céu e vê essa estrela? Essa estrela ela está representando o fim da escuridão e o começo da luz. E por que o sol, agora vamos falar do sol. Por que o sol ele é considerado uma estrela? Tá? Isso é confirmado pela ciência. O polonês Copérnico, um homem chamado Copérnico, que era um astrônomo, e também Galileu. Galileu também foi um dos maiores astrônomos. Galileu e Copérnico. Galileu era italiano, Copérnico era polonês. Então esses dois no século XVI, eles viveram no século XVI e no século XVII. No século XVI e XVII eles provaram pela teoria deles que o Sol ele era uma estrela. O Sol é uma estrela. Por que muitos países, muitas culturas cultuam o Sol? No Egito, Faraó ele é considerado como o deus Ra. O deus Ra, o deus Sol. Deus Sol, porque o Sol chega de manhã, você vê que termina a noite, começa a clarear, o Sol já começa a apontar. Então, muitas culturas no Egito mesmo, o deus principal é o deus Ra, o deus Sol. O deus Sol é como se fosse a estrela da manhã iluminando. Agora vamos voltar para Jesus. Jesus ele é a verdadeira estrela da manhã. Se você vê João capítulo 9, diz ali que Jesus ele bate a mão no peito e diz assim, eu sou a estrela da manhã. No Apocalipse 22, Jesus, ele é a estrela da manhã. Agora, só para finalizar, preste bem atenção. É a luz que o ser humano precisa. Quem que apaga a escuridão das pessoas? É a luz. A luz clareia nas trevas. Então, por isso que está dizendo aqui, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Por quê? Porque aonde nós vamos, ali vai estar a luz da Nova Jerusalém. E na Nova Jerusalém não vai ter mais escuridão, porque Jesus é a luz. Então, Jesus ele é a estrela da manhã. A estrela da manhã é chamada de alva ou alvorada. Então tem a alvorada e o crepúsculo. Rapidinho explicar o que é alvorada e o que é crepúsculo. A alvorada é aquela manhã que vem cedo. Toda manhã, quando está trocando de 5:30, 5 horas da manhã, aquilo chama alva ou alvorada. Dia e tarde, quando está chegando a escuridão, é chamado de crepúsculo. Entendi. Crepúsculo. De manhã, alvorada. De tarde, crepúsculo. Então, chegando a noite e chegando o dia,
tudo se refere a Jesus, porque Jesus, ele é o Criador, ele é a luz, ele é a claridade, ele é a estrela da manhã. E a Bíblia diz que foi ele que criou para separar o dia e para separar a noite, para fazer divisão entre o dia e a noite. Então ele é o Criador do dia e da noite. Ele é a estrela da manhã. João capítulo 9 diz que ele é a estrela da manhã. Então, 28, Jesus é a estrela da manhã. É ele que separa a escuridão das trevas. Verso 29, para finalizar, quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Então, verdadeiramente, mais uma vez, aparece o Senhor Espírito Santo. Olha a verdadeira harmonia, a verdadeira essência. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus dita as cartas para João, as cartas do Apocalipse, mas o Espírito Santo está ali adoçando, o Espírito Santo está ali. Isso mostra a divindade, mostra a presença do Espírito Santo na igreja, o Espírito Santo conduzindo a igreja junto com o Senhor Jesus. E toda essa expressão, quem tem ouvidos, ouça, está nas 7 igrejas. Todas as 7 igrejas termina com essa expressão, com esse versículo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, para finalizar, preste atenção os nossos ouvintes. Ouve o Espírito Santo. Não olhe nem para a direita e nem para a esquerda. Mantenha o olhar em Jesus e continua estudando conosco as sete. Eu quero pedir vocês que ouça o vídeo, senta no sofá, liga a televisão, ouça com paciência. É um estudo de 1 hora, 1h10, mas detalhe por detalhe, né? Não pula o vídeo, não. Vê com a sua família todo o vídeo, porque é um estudo que vai valer a pena. Você vai dar glória a Deus lá do outro lado. Eu, sim, fico de coração alegre, fico sim, de coração muito contente de estar aqui compartilhando a palavra de Deus. Minha gratidão. Amém. Meus irmãos, você que está nos acompanhando no vídeo anterior, o pastor prometeu que vai dar um curso para a gente gratuito. Tem algumas pessoas que já escreveu eu quero, tem eu, tem o irmão Tiago, tem a nossa família, minha esposa, o irmão Tiago. Tem pessoas já entrando na fila aí. E é quantas pessoas? Mais ou menos 20 a 30 pessoas. Aí eu vi lá no comentário a Soraya, bom dia Soraya, uma serva de Deus lá da nossa igreja, que ela gosta de estudar a palavra. Nós temos aí, mas ainda está pouco ainda. Está pouco ainda o interesse. Eu estou de prontidão. Nós vamos ver o local ainda, no local nós vamos ver. Se tiver 20 a 30 pessoas aí, colocar no comentário, eu quero estudar Atos dos Apóstolos ou dons espirituais ou Atos dos Apóstolos, né? Porque Atos dos Apóstolos te dá um encadeamento de mais ou menos 14 livros da Bíblia. Se você tiver um bom entendimento de Atos dos Apóstolos, você vai entender o que é o livro de Romanos, o livro de 1 Coríntios, de 2 Coríntios, de Efésios, de Gálatas, de 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Tessalonicenses, Filipenses, Colossenses, todos esses livros você vai entender. Você só consegue entender esses livros se você estudar Atos. Olha bem, isso aqui é uma revelação. Você não consegue estudar os livros de Paulo, as cartas de Paulo, se você não entender o livro de Atos. Então comigo você vai estudar o livro de Atos. Na hora que você aprender o livro de Atos, você vai te abrir a mente para você entender mais 14 livros da Bíblia. Aí você vai dizer assim, misericórdia, como que eu não entendi isso antes? Por quê? Porque eu vou te dar explicado o livro de Atos. E vai ser uma série, e vai ser uma aula por semana, de 1h30 ou 2 horas, no lugar. Não é da igreja, não. Não é denominação também, não. Não quero colocar nome de denominação. Não quero colocar nome de denominação. É para aqueles que querem, qualquer cristão de outra igreja, pode também, pode. Esse curso vai ser gratuito, não tem nenhuma cobrança. É gratuito, é com o meu amor, é com o dom que o Espírito Santo me deu. Tá bom? E nós vamos gravar podcast, vai estar presente lá. Nós vamos gravar o estudo
juntamente com você. Então você vai estar junto com a gente participando do podcast. Será ao vivo, né? Ao vivo. Ao vivo. Pensa, né? E vai ser no Brasil, vai ser para 20 pessoas, vai passar pela internet. Essas vagas, vale lembrar, se tiver pessoas de fora, infelizmente eu sou de Santos Dumont, cidade do pai da aviação. A melhor cidade do Brasil é Santos Dumont. Então, gente, essas vagas é para as pessoas que moram em Santos Dumont, porque uma pessoa que mora em Juiz de Fora, que mora em São Paulo, não tem como fazer esse curso. Então seria para as pessoas que quiserem de perto. Agora, se você quiser aventurar vir de São Paulo, ou vir de Juiz de Fora, ou vir de Belo Horizonte, fica a critério. Mas é para as pessoas que querem, as pessoas que conhecem a gente, que sabem que o Ministério é um ministério sério. Então o nosso podcast vai estar presente lá, vamos passar esse estudo ao vivo, vocês vão estar junto com a gente participando desse podcast ao vivo, mas durante o estudo o pastor vai falando, quando chegar às 30 pessoas aí, que é no máximo 30 pessoas, aí a gente já vai falar, e o pastor já vai falar com mais ênfase para vocês aí, o local onde, enquanto não tenha, bateu essa quantia certa, o pastor vai estudando, né, o local. E vou pedir para vocês, continuem nos acompanhando, a gente vai estar postando sempre vídeo aqui. Essa semana não deu para a gente postar vídeo porque a gente estava super apertado, atarefado, mas a gente não vai deixar de postar vídeo aqui, de ter estudo com vocês, tá bom? Então continue nos acompanhando, se inscreva no canal, curte, compartilha e comenta, porque o nosso interesse é que esse podcast, essa palavra, esse estudo chega para milhares de pessoas, né, pastor? E outra coisa, não perca, gente, não perca o próximo episódio. Nós vamos falar sobre a igreja de Sardes. Gente, se vocês souberem o que é a igreja de Sardes, a revelação que tem dentro da igreja de Sardes, é o próximo episódio. A quinta igreja, Sardes, anote aí. Venha preparado, porque tem muita revelação. Amém. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Graça e paz.